Bom, vamos lá? Todos prontos? Vamos lá. Bom, primeiramente, queria dar uma boa tarde a todos, agradecer em nome de Urbano Vitalino, advogados, a participação. Já estamos aí com um número bem grande aí de participantes, já logaram. E aproveitar aqui rapidamente para agradecer também aos nossos convidados, ao Juan, que é DPO, o encarregado, no termo da legislação brasileira, o diretor de proteção de dados da Audi do México, a Rafael Soré, em conjunto também aí com o Leandro Augusto, que são sócios da KPMG. Rafael, um grande expert aí na área de compliance também, e o Leandro, o nosso especialista em cybersecurity. E junto comigo, meus amigos e parceiros aí de escritório, o Hermes e Najib, e atuamos juntos na área de direito empresarial, e eles são os responsáveis aí pela parte de LGPD no escritório. Então, para os que não conhecem o Urbano Vitalino Advogados, nós somos um escritório de abrangência nacional, full service. Atuamos muito forte nessa área do direito empresarial, cobrindo as diversas necessidades dos nossos clientes, né, nos diversos ramos do direito. A ideia hoje aqui é a gente fazer um webinar leve, informal, trazendo discussões práticas, né, que esperamos que sejam úteis para o dia a dia das empresas, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Desde abordar rapidamente o porquê da proteção dos dados, até as legislações iniciais, né? Falar de Código do Consumidor e Marco Civil da Internet, e a gente entra propriamente na Lei Geral de Proteção de Dados, que está com a vigência aí, salvo discussões que vamos tratar próximas de acontecer. Então, mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco. Vou passar a palavra para Najib, ele vai fazer essa introdução aí de contexto e conceitos, e em seguida a gente já vai ouvir um pouco da experiência, um pouco não, bastante, da experiência do Juan na criação do projeto da Audi do Brasil e na experiência dele lá como DPO da Audi México. Najib, a palavra está contigo. Lembrando aos demais que a intenção nossa é discutir e contribuir, portanto, quem quiser a palavra, quando quiser a palavra, fiquem à vontade. Najib, a palavra é tua. Boa tarde a todos. Obrigado, Delmar. Agradeço também a oportunidade de participar do webinar aí. Só tem fera. É uma honra para mim estar no mesmo ambiente que vocês, ainda que virtualmente, né? Então, obrigado também a todos que estão participando e espero que vocês consigam colher muitas informações importantes aí que vão ser passadas hoje pelos amigos presentes. Bom, pessoal, para a gente conseguir definir um pouco esse bate-papo nosso, para aqueles que não estejam familiarizados um pouco com a LGPD, acho que vale a pena a gente pensar, dar um pouco do contexto em que foi criada a LGPD e o porquê da proteção de dados pessoais. Se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada, abrir a lei aí enquanto esteja assistindo o webinar, vai ver que no artigo 1º, a LGPD, como não poderia deixar de ser, já diz a que veio, não é? Então, ela busca, por meio da proteção de dados ali, da regulamentação do tratamento de dados, ela visa resguardar e proteger a privacidade, a liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade humana. Tudo isso é previsto constitucionalmente. Então, por meio dessa regulamentação, a gente vai tentar trazer essa proteção a direitos que já estão ali previstos na Constituição, especificamente no nosso artigo 5º. Pois bem, a gente fala muito de dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas acho que vale dar um passo atrás e pensar um pouco no dado especificamente como informação, né?
Dado é uma característica, é uma informação específica sobre algo, e na medida em que ele baseia, na medida em que ele pode basear uma tomada de decisão, esse é um ponto importante que a gente tem que ter em mente, ele vai funcionar, na verdade, para basear essa tomada de decisão, né? Então, o dado como gênero, ele sempre existiu aí na história humana. Acontece que com o incremento da tecnologia e com o incremento da ciência de dados, especificamente, os dados passaram a ter uma importância cada vez maior na economia. Daí porque vem a questão dos dados pessoais, aí já como uma questão mais específica dentro dos dados como gênero, fica claro para a gente que quanto mais dados a gente tiver sobre determinado assunto, uma melhor decisão a gente vai tomar sobre aquele assunto ou questão específica ali. Se esses dados forem pessoais ainda, significa dizer que aquela decisão que for tomada com relação àqueles dados, ela vai ser tomada com relação a gente, né? Nós como pessoas naturais. E é aí que mora a nossa preocupação e daqueles que estudam a disciplina de proteção de dados. No momento em que uma grande quantidade de dados pessoais na era da economia digital circula por aí, várias decisões podem ser baseadas naqueles dados e nem sempre aqueles dados eles são de qualidade. Então, quando essas decisões são tomadas a partir daqueles dados, é porque está sendo criado um perfil comportamental da gente nesse mundo digital, né? Esse nosso perfil que está sendo criado aí com base nesses nossos dados pessoais, que são rastros que a gente acaba deixando no mundo digital, ele vai servir, como eu já disse aí, para criar um perfil comportamental e basear a decisão, e vai servir também, isso num segundo momento, e essa é uma das preocupações, para moldar comportamento. E é nesse momento que a gente pode estar criando aí uma questão que influencie ao desenvolvimento da nossa personalidade. Então, no final das contas, o que se pretende com a proteção de dados pessoais é respeitar a privacidade, na verdade, proteger e influenciar de uma forma, evitar que isso influencie de uma forma negativa o livre desenvolvimento da nossa personalidade. Essas são algumas questões que nortearam a criação da disciplina de proteção de dados, e especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho também que é importante, já que a gente vai passar uma boa experiência dos nossos colegas que estão hoje aqui, falar sobre alguns conceitos da LGPD, não é? Então, um conceito primordial para a gente entender o que vai ser passado hoje aqui é o que é dado pessoal. A lei fala em dado pessoal como aquele rastro, aquela informação atrelada a alguém, e aquela informação possa identificar ou tornar mais fácil a identificação daquela pessoa. Isso seria, no olhar da lei, um dado pessoal. Então, considerando que é, de fato, uma espécie de um gênero maior, que são os dados. E dentro desses dados pessoais ainda estão os dados sensíveis, que são aqueles que relacionam algum tipo de convicção religiosa, alguma informação tão importante que não necessariamente outras pessoas precisam ter acesso, porque aquilo pode influenciar de alguma forma o tratamento que vai ser feito e aquilo que vai ser direcionado para mim enquanto eu estiver em algum ambiente eletrônico. Feita essa explicação breve do que é dado pessoal, também vale ressaltar quem são os titulares de dados. Então, o titular do dado é a pessoa natural, sou eu, são vocês, que consumimos produtos da internet, a quem são fornecidos serviços. Então, somos nós que detemos esses dados pessoais.
E a gente fala muito de tratamento, né? Lei Geral de Proteção de Dados fala muito de tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? O tratamento de dados são operações, são atividades que a lei considera como tratamento puro e específico ali. Então, no momento em que você coleta um dado, para a lei, isso é um tratamento. No momento em que você arquiva um dado, para a lei, isso também é um tratamento. Armazenamento de dados por serviços de cloud também é um tratamento de dados. Então, quando a gente falar hoje, nesse webinar, de tratamento de dados, é a isso que a gente quer se referir, na verdade. A lei vem para regulamentar esse tratamento. Quem pode fazer o tratamento de dados e efetivar essas operações de tratamento? A lei enxerga e define dois agentes de tratamento, que são os controladores e os operadores. Os controladores são aqueles a quem competem, isso nos termos da lei especificamente, são a quem competem as decisões a respeito do tratamento de dados, tá? Para deixar um pouco mais clara essa questão, quais são essas decisões? A finalidade ali do tratamento que vai ser dada aos dados, né? Mas que vai ser conferida aos dados ali, tá? O operador é quem vai realizar, a pedido do controlador, essas atividades de tratamento. Além dessas figuras, a gente tem hoje, temos aqui o Juan, que é o DPO da Audimec, então faz bastante sentido a gente indicar o que significa essa sigla, que é o Data Protection Officer. Aqui na nossa legislação foi definido como encarregado, essa palavra que a LGPD utiliza, e ele vai funcionar como um canal de interação ali entre os titulares dos dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o controlador dos dados, tá? Ele vai fazer essa interface entre todos esses atores. Passados esses primeiros conceitos, é importante dizer que a lei, ela se baseia, na verdade, ela traz alguns princípios a partir dos quais os tratamentos, as operações de tratamento, elas podem ser promovidas, né? A gente pode destacar dentre eles o princípio da transparência e o princípio da finalidade. O princípio da finalidade nada mais é do que, no momento em que você coletar determinado dado do titular, aquele dado ele tem que ser tratado para finalidades específicas, para propósitos legítimos, e esses propósitos têm que ter sido previamente informados para o titular dos dados. E, além disso, a gente tem o princípio da transparência. Esse princípio conversa muito bem ali com o sistema do direito do consumidor, porque você tem que ser transparente, como o princípio diz, você tem que informar, você tem que deixar muito claro para o titular dos dados o que você vai, de fato, efetivar com aqueles dados. Quais são as operações de tratamento que você vai promover. Daí porque esse ponto aí da transparência para a gente é algo muito importante de se ressaltar. E com base nesses princípios, você poderia, em tese, realizar ali, observando, claro, esses princípios, você poderia, em tese, realizar os tratamentos. Qual é a justificativa que a lei traz para você basear, além de observar os princípios, como é que você baseia essas operações de tratamento? A lei traz um cardápio ali de bases legais, que é o que a gente chama, que são as justificativas pelas quais você pode tratar determinado dado. Dentre essas justificativas vem o famoso consentimento. Mas o consentimento é só uma dessas bases legais, que inclusive a gente vai citar ao longo do webinar algumas delas, mas o consentimento é só uma. Então, feita essa, na verdade, vai depender de uma análise muito criteriosa que o pessoal vai expor um pouquinho mais para frente, mas feita essa escolha da base legal, observando os princípios, ali você consegue, com muita calma, começar ali um projeto de adequação já em conformidade ali com a LGPD. Então, no final das contas, a LGPD ela não veio para demonizar o tratamento de dados, ela veio para empoderar o titular, porque traz ali também uma gama de direitos que ele pode exercer, e além disso ela vem para legitimar modelos de negócio. Então,
aqueles modelos de negócio que são baseados pura e exclusivamente ali em tratamento de dados, tem que olhar com muito carinho a Lei Geral de Proteção de Dados, porque é a partir dela que o modelo de negócio vai estar muito claro, vai estar legitimado, e você vai poder se mostrar cada vez mais responsável para aquelas pessoas que utilizam os seus serviços. Acho que, em linhas gerais, essa é uma introdução interessante. Eu ainda não falei da vigência, não está muito clara para a gente a vigência da LGPD, tá? Porque ainda tem a MP 959 que está em andamento no Congresso Nacional. As sanções foram relegadas ali para o ano que vem, mas a vigência da LGPD como um todo, sem um capítulo das sanções, ainda não está muito clara. É bem provável que entre agora, em 16 de agosto, em vigor a LGPD, mas independentemente disso, a gente já teve algumas decisões, inclusive lá do STF. Então, de cima para baixo, a gente vê uma indicação de alguns princípios que estão positivados ali na LGPD, já sendo utilizados ali pelo STF. Então, pode ser que haja alguma judicialização ali, a gente não sabe bem, talvez alguns tribunais possam utilizar, considerando o julgamento que já houve no STF, no final das contas, acabou constitucionalizando ali algumas questões relacionadas à LGPD, em principal o direito à proteção de dados, que é algo que o pessoal vem discutindo muito como direito fundamental e tudo mais, mas já está lá na decisão da ministra Rosa Weber. Então, no final das contas, independente da vigência da LGPD e considerando tudo que a gente vai falar lá na frente, é muito importante que as empresas e os titulares passem a ter um conhecimento maior e se preocupem com a implementação, porque é algo longo, tem um caminho longo a se percorrer, não é algo do dia para a noite, então quanto antes começar, talvez seja melhor. São essas considerações que eu tinha para fazer inicialmente, espero não ter tomado muito mais do tempo que me foi conferido. Passo a palavra aí ao Delmar novamente. Bom, gente, primeiro eu até me esqueci de fazer uma pequena orientação aí no começo, para quem estiver nos acompanhando e participando. Lá embaixo, nas ferramentas, além do bate-papo ou chat, não sei como é que está aí a versão do Zoom, você tem mais à direita o Q&A. Então, se vocês puderem concentrar as perguntas no Q&A, fica mais legal, porque todos os participantes conseguem ver as perguntas. Se vocês colocarem lá no bate-papo, o chat, somente nós palestrantes vamos ver. Então, tenta usar lá o Q&A e fica mais fácil. E, enfim, obrigado, Najib, aí por esse overview, né, por essas considerações iniciais. Talvez tenha tido algum que um pouco mais técnico. A intenção da gente é agora entrar na parte mais prática, né, sair um pouco mais da aplicabilidade e entrar um pouco mais ou melhor, entrar mais agora na aplicabilidade. Queria passar aí a palavra para Juan, como eu disse, né? Ele exerce aí esse papel do DPO, ou do encarregado, e participou aqui do projeto, implementando o projeto da Audi Brasil. Juan, conta para a gente, por favor, a sua experiência com LGPD. Claro, hola, gente, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a meus amigos do Urbano Vitalino pelo convite nesse webinar, por deixar-me falar um pouco do tema de proteção de dados pessoais. Eu vou tentar falar tudo no português, mas algumas vezes eu vou mudar para inglês ou eu posso mudar para espanhol. E se vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, por favor, diz para mim, eu posso mudar nesse instante, ok? Eu gostaria de começar um pouco a falar de minha participação, de minha experiência como DPO aqui no México, do projeto de implementação de dados pessoais lá no Brasil. Só como um pouco de história, as leis do Brasil e do México são muito similares, mas tem algumas diferenças. Aqui no México, a gente tem duas leis. Uma lei que é para o tratamento e para velar por a proteção de dados pessoais no âmbito particular, e uma outra lei que é para a proteção de dados pessoais no setor público. Eu vou falar um pouco mais de dados pessoais no setor privado, neste caso.
Eu empecé a trabalhar com tema de dados pessoais há 7 anos, mais ou menos, no Audi do México há 4 anos e meio. Hice a implementação dos projetos no Audi do Brasil, Audi do México, foram muito similares. Eu vou falar dos dois projetos ao mesmo tempo. Só algumas coisas que são um pouquinho diferentes. Eu vou dizer para vocês quais são as diferenças, e essas diferenças são por as leis. Este tipo de projetos de implementação, eu tive todo o apoio também da empresa na implementação do projeto. Cooperação da toda a gente é sempre necessária neste tipo de projetos. O envolvimento do top management, de todos os departamentos da empresa, é muito importante aqui. Então, agora vou falar um pouco de quais são os passos que você precisa seguir para implementar um projeto, ou aqueles passos que a gente seguiu para a implementação do projeto aqui no México e no projeto do Brasil. E acho que o primeiro passo, que é muito importante, é a identificação dos processos internos de qualquer empresa. Ok? Para você poder começar a implementar um projeto de proteção de dados pessoais, você precisa conhecer a empresa para a qual você está trabalhando. Ok? Sempre, todos os processos internos, inclusive aqueles processos que não envolvem o processamento ou o tratamento dos dados pessoais. E depois, você precisa definir quais desses processos envolvem o tratamento de dados pessoais. Para mim, isso é o mais importante e o primeiro passo que você precisa seguir. Depois, acho que é muito importante levar a cabo um mapeio geral dos tratamentos de dados pessoais, ok? E a criação de um inventário de dados pessoais. Para você começar a falar de um projeto de dados pessoais, você precisa saber que tipo de dados pessoais você está ocupando. Se são dados pessoais, dados acessíveis, dados de saúde, dados financeiros, tudo você precisa inventariar. Esse mapeio, você vai identificar como o dado foi coletado, as finalidades para quais você está tratando os dados pessoais, onde os dados são armazenados, nas bases de dados físicas, nas bases de dados digitais. Aqui é muito importante também identificar todos os sistemas de IT que você esteja usando para o processamento de dados pessoais. E também identificar se esses sistemas são propriedade da sua empresa ou esses sistemas são propriedade de um terceiro, um fornecedor de serviços, pode ser, ou se você está alugando isso, com quem aquela está compartilhando os dados, podem ser fornecedores, terceiros, alguns operadores para o processamento de dados pessoais também, assim como o prazo de conservação dos dados pessoais e os processos para eliminação dos dados. Ok? Para isso é como um mapeio completo do ciclo de vida dos dados pessoais que você precisa levar a cabo. E depois, os dois pontos mais importantes, eu acho que são os dois pontos mais importantes para começar o projeto de dados pessoais. É a definição do tipo de agente de tratamento da empresa, se a empresa vai ficar como um controlador ou como um operador. Por quê? Porque todas as responsabilidades do controlador e do operador são muito diferentes. Ok? Tem mais carga ou mais obrigações o controlador que o operador no tratamento de dados pessoais. E o segundo ponto é a definição da base legal para o tratamento, que Naguib falou de isso um pouco antes, e acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente só pensa que eles precisam obter ou coletar o consentimento do titular, mas isso é uma das bases. Você tem 10 bases de acordo à lei,
você pode levar a cabo o tratamento dos dados quanto a outra base legal para isso, de acordo à lei. Ok. Bueno, isso é uma diferença importante da lei brasileira e da lei mexicana. Aqui na lei mexicana, a gente só tem como base legal o consentimento. O consentimento sempre é a base legal. Mas você tem algumas hipóteses de exceção que você pode tomar em conta para não fornecer o consentimento dos titulares. Ok? Até aqui eu gostaria de dizer para vocês que esos passos que eu descrevi, acho que são os passos mais difíceis de todo o projeto, porque precisa conhecer de todos os processos produtivos, dos sistemas de TI, dos processos de recursos humanos, dos processos da toda empresa relacionados com a operação de negócio em geral. Agora vou falar um pouco também dos passos específicos que a gente fez no projeto do Brasil para implementação de aqueles princípios e obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados. Se alguém precisa falar alguma coisa também, por favor, diz para mim nesse momento, porque muitas vezes eu falo e nunca paro. Ok? Fica à vontade, pode continuar. Estamos todos ouvindo. Ok. Muito obrigado, Elmar. Tá, Juan, temos várias perguntas aqui para fazer, a gente está aguardando elas aqui. Ok, tá bom. Agora, os processos que foram feitos no projeto da Audi do Brasil são alguns como a adaptação dos sistemas de TI, os processos de acordo a lo que a lei solicita. ¿Sí? Algumas vezes os processos, os sistemas de TI não têm a função do eliminado dos dados pessoais. Então, você precisa falar com a agente do IT ou com seu fornecedor dos sistemas de IT para mudar esse tipo de sistemas ou para fazer os cambios nesses sistemas para que você possa cumprir com todas as obrigações da proteção de dados pessoais. Também a gente fez cláusulas contratuais para contratos de trabalho, para contratos de serviço com fornecedores, para a proteção de dados pessoais, a criação de contratos específicos de transferências e para regular a relação entre o controlador e o operador. Mas aqui há uma coisa, ao final, quando a autoridade nacional seja criada, ela vai ter a faculdade ou atribuição de criar contratos ou cláusulas contratuais específicas para o tratamento de dados pessoais entre os controladores e operadores ou para as transferências de dados pessoais. Assim que a gente deve de ficar observando qual é a linha que dê a autoridade nacional. A gente também precisa fazer os registros de tratamento de dados pessoais, que é muito parecido aos mapeios dos processos. E algo muito importante é os relatórios de impacto de dados, que você precisa fazer para analisar os riscos que envolve o tratamento de dados pessoais para os titulares de dados. Ok? Crear treinamentos, crear diretrizes internas de proteção de dados e todas essas coisas. Mas agora eu acho que, em tanto ao projeto e à atualidade, há algumas coisas que podem criar algum tipo de problema. Duas coisas muito importantes é que agora a autoridade nacional não ha sido criada. Então, a gente não tem lineamento, não tem alguma expectativa de como essa autoridade vai funcionar. Essa autoridade precisa fiscalizar e selar a proteção de dados, expedir diretrizes, mecanismos de transferência, muitas coisas. Eles têm muitas atribuições que vão mudar muitas coisas do que a lei agora está dizendo nestes dias. Então, acho que isso vai ser problema no futuro, mas a gente precisa agora implementar a lei com as obrigações que a lei diz
E depois terá que mudar também. E outro problema é que a lei é muito nova. E as pessoas agora não conhecem muito o tema de proteção de dados pessoais. E muitas delas não querem. Acho que eles não sabem por quê eles precisam implementar esse tipo de legislações ou esse tipo de obrigações de proteção de dados pessoais. Então, acho que vai ser muito importante uma criação de uma cultura de proteção de dados pessoais com anterioridade à implementação das obrigações e dos princípios. E como último ponto, eu gostaria de falar muito rápido da figura de encarregado, que é a figura que eu ostento aqui no México, e que é uma figura para mim que é muito importante, que agora está regulada na lei do Brasil. Aqui no México não é regulado, não é uma obrigação nombrar um encarregado como tal, um DPO, como a lei da Europa, como RGPD. Mas acho que é uma figura muito importante porque ele é sempre o ponto de contato entre a autoridade nacional, o controlador e os titulares dos dados pessoais. Entanto, não há uma recomendação específica das atribuições que precisa ter encarregado. Eu acho que é muito importante que eles tenham conhecimento das leis nacionais, não só da LGPD, mas também das leis de proteção do consumidor, das leis civis, leis relacionadas com a indústria onde a empresa fica laborando, conhecimentos técnicos de tecnologias de informação e segurança da informação, porque são coisas que vão muito de la mano. Uma compreensão de operações de tratamento ao interior da empresa, conhecimentos na indústria da organização e capacidade para fomentar uma cultura de proteção de dados pessoais ao interior das empresas. Eu acho que isso é o mais importante e foi muito geral, mas esses foram os passos ou as ações que a gente tomou para a implementação do projeto de proteção de dados pessoais no México e no Brasil. Muitas outras coisas mais, é um trabalho diário, é um trabalho que você precisa estar mudando todos os tempos porque há novas leis ou há novas recomendações da autoridade, mas isso é, em geral, como você pode implementar os passos principais que você precisa seguir para a implementação de um projeto de dados pessoais. Perfeito, Juan. Obrigado aí por compartilhar aí conosco esses principais pontos. Fique tranquilo que vão surgir muitas dúvidas aí ao longo da conversa e você vai poder mostrar a todos nós ainda o seu português perfeito, viu? Não mudou nada para espanhol, nem inglês, hora nenhuma. Obrigado, Delmar. Tá bom, obrigado. Bom, eu queria ouvir um pouquinho da turma aí da KPMG, acho que começar aí por Rafael. Um dos pontos que o Juan falou foi exatamente de mapear, né, os processos. E aí vocês podem falar muito mais sobre isso do que nós. Então, compartilhe aí conosco também a experiência aí de vocês aí na KPMG. Primeiro, Delmar, obrigado pelo convite. Agradeço aí em seu nome ao Urbano Vitalino pela parceria em nos chamar para esse evento, pela parceria de sempre. É um prazer, uma honra estar aqui com você, com o Hermes, com o Najib. Queria também agradecer ao Juan aí pela aula prática que nos deu. E queria agradecer quem está ouvindo por tomar um pouquinho da sua tarde aí para bater um papo com a gente. Eu não sou um profissional de segurança cibernética, né? O especialista nesse assunto é o Leandro, ele vai falar daqui a pouquinho sobre o assunto, é muito mais técnico que eu na questão dos dados em si. Mas eu sou um profissional de compliance e eu acho que esse ponto ele é um ponto muito relacionado à questão organizacional. Quero dizer o seguinte, como profissional de compliance, o meu papel é pensar em como as organizações vão organizar
a adequação delas à implementação. Não é um tema tão simples quanto possa parecer, mas também nem tão complicado. Eu quero dizer o seguinte, em geral, qualquer projeto de adequação a qualquer norma demanda 2 passos principais. 1, entender onde eu estou, e 2, entender para onde eu vou, porque aí eu consigo caminhar. Né? Eu quero dizer, por mais ansiedade que você tenha, quando você chega com dor de barriga no médico, antes de te dar o remédio, ele te faz o diagnóstico. E é isso com qualquer projeto de compliance. Né? Quando eu quero ter conformidade tributária na minha empresa, eu tenho que entender qual é a minha operação, entender o que a lei tributária diz sobre a minha operação, e aí sim ver se eu estou seguindo ou não estou seguindo a norma tributária. Quando eu vou fazer isso com legislação de fraude, é a mesma coisa. E não é diferente quando eu vou fazer com LGPD. E na LGPD, eu acho que existe uma complexidade inerente, acho que foi um ponto bacana que o Najib colocou, né? São conceitos novos. A gente está falando de toda uma seara de conceitos que estão sendo construídos. Claro, aquelas empresas que trabalham com dados como a sua atividade fim, talvez já estejam até mais acostumadas a ouvir as expressões como tratamento, dado pessoal. Mas, para as empresas que não fazem isso, a lei também é relevante. E elas estão tendo que se acostumar, se aculturar em relação a essas novas expressões. Né? Entender, putz, mas olha, eu tenho uma indústria. Tem sentido para mim? Essa lei faz alguma coisa? Eu tenho dado pessoal de alguém aqui? Eu não tenho, não. Eu só vendo para outras empresas. Será que eu tenho dado pessoal? E a resposta, geralmente, é sim. E o que dá um elemento de dificuldade. Né? A gente está se aculturando agora, as empresas estão, nesse momento, aprendendo essas expressões, elas têm que entender, para conseguir se adequar à lei, tudo bem, que tipo de dado pessoal eu guardo, eu processo, como eu faço isso, quais são os meus processos e quais são os meus procedimentos. Gente, caiu um cisco no meu olho, eu estou chorando, não é de emoção de estar vendo vocês, tá bom? Não sei se vocês estão notando que eu estou em lágrimas. Então, o ponto acho que a LGPD sempre me emociona muito, gente. É um tema muito emotivo para mim. Mas o ponto, acho que o ponto central aqui em relação ao diagnóstico é o seguinte, que, legal, eu sou uma indústria, por exemplo, eu sou uma empresa que não é o meu core business de tratamento de dados. Eu preciso me adequar ao LGPD e como eu faço isso? E o primeiro passo, e muitas vezes um passo que é muito importante, e talvez acho que o Leandro tem uma expressão que eu não vou roubar dele, que é uma expressão sobre que eu vou deixar para ele, de que onde está a cova da empresa. Mas que a importância de você entender num primeiro momento tudo bem, que dados eu tenho? Sabe, eu vou contar um exemplo que é real. Eu falei com um cliente uma vez, ele falou assim, Rafael, eu preciso me adequar ao LGPD? Eu falei, não, você vai precisar. Assim, mas por quê? Eu não processo nenhum dado pessoal aqui, eu só vendo para a empresa, eu não tenho dado de pessoa física aqui. Eu tenho um caso parecido com o Hermes, inclusive. Aí eu falei assim, eu não tenho dado pessoal de ninguém aqui, eu não faço nada. Né? Aí eu falei assim, olha, para entrar aqui na sua empresa, para conseguir fazer a reunião com você, eu passei pela sua portaria e lá eu tive que deixar meu nome completo, minha data de nascimento e meu CPF. Né? Já tem aí um dado pessoal, né? Você já tem um dado. Né? E o primeiro passo num projeto de implementação de LGPD é entender justamente que dados você tem, como você utiliza esses dados, né? Como esses dados, qual é a vida desses dados no seu processo organizacional. E isso vai variar de empresa para empresa. Assim como eu não posso chegar em casa, se eu estou com dor de barriga, e tomar, né, o remédio para crescer cabelo de outra pessoa, porque não vai funcionar, o remédio para eu conseguir adequar, quais são os dados que a minha empresa utiliza e como esses dados eles são tratados. E para isso, e para que eu uso? Para que eu preciso deles? Né? E para isso é muito necessária a multidisciplinariedade. Por acaso a gente tem um defeito nessa call aqui, temos advogados demais, né? Porque além de Delmar, Hermes e Najib, tem eu também que sou advogado, mas geralmente esse projeto, o projeto de LGPD, ele é um projeto multidisciplinar. Você vai precisar muito de bons advogados e você vai precisar muito de pessoas que não têm conhecimento necessariamente jurídico, mas têm conhecimento organizacional e teórico e técnico. Por quê? Porque isso a gente tem trabalhado junto, por exemplo, com o Urbano Vitalino, em caso nesse sentido, em que você precisa, nesse primeiro momento, de pessoas que vão
ajudar a empresa a entender exatamente a vida desse dado dentro da organização, que dados a empresa usa, como ela usa esses dados, que hipótese de tratamento ela está dando, se é consentimento ou se não é, e precisa de um especialista jurídico que vai pegar essa informação que é organizacional, pegar esse fluxo da vida do dado, e aí que entra o bom advogado e fazer o que a gente chama de subsunção, né? Que é entender, que é o nome chique que os advogados deram, que é para ver o que acontece na prática, entender o que está colocado na lei e conciliar um com o outro para ver, legal, tem sentido, está dentro da lei, não está dentro da lei, se está em qual hipótese e adequar a empresa. Então, o caminho aqui não foge de um caminho como qualquer outro dentro de um programa de compliance, que é diagnóstico, aí entender, né, qual é o meu gap, o que eu preciso melhorar para estar de acordo com a lei, onde eu estou hoje, para onde eu preciso ir, e, por último, implementar. Quem implementa os nossos projetos aqui de LGPD, meu colega Leandro, que vai falar depois. Mas daí a importância do diagnóstico. É só com um bom diagnóstico que se consegue fazer uma boa implementação. É isso, Delmar, esse é o meu recado inicial. Gente, desculpa pelas lágrimas. Entendeu? A minha esposa está assistindo aqui, me trouxe um lenço e um colírio. Olha que rápida. Entendeu? Foi um prazer, gente. Fique à vontade aí para conseguir eliminar o cisco. Obrigado aí pela... Ô, Delmar, posso falar uma coisa? Só que eu esqueci. Eu vi que teve uma ótima pergunta aqui que vai nesse sentido que eu falei, que alguém perguntou, pô, pessoal, mas o DPO tem que ser um advogado, o DPO tem que ser um engenheiro, o DPO tem que ser um profissional de tecnologia, e acho que a resposta vai também muito passar pelo diagnóstico, né? Que tipo de problema e que tipo de desafio a sua empresa está tendo que enfrentar em relação à LGPD, né? E aí você vai identificar o tipo de perfil também que você precisa. Não há dúvida, você vai precisar de um profissional de conhecimento multidisciplinar. Era isso, Delmar, perdão. Só complementando essa resposta, que não há, né, como imagina o autor da pergunta sabe, não há uma exigência legal específica, né? Não há nenhum tipo de exigência legal de qualificação A, B ou C. Né? Então, como o Rafa disse, vai depender muito da característica da empresa e das informações que ela utiliza. A pergunta também, né, Rafa, é o porquê você tem esse dado, né? O porquê e para quê, né? Muitas vezes a gente se depara em formulários, seja para ingressar no ambiente ou até mesmo para enfim, entrar em algum site que faz uma série de perguntas que você que está preenchendo sequer entende o porquê. E muito provavelmente aquela empresa ainda também não sabe por que ela pede. Né? Ela simplesmente escolhe lá um formulário que tem um monte de informações, ela não sabe nem para que ela quer, e agora ela vai ter que se preocupar um pouco mais com isso, né? Para dar um pouco mais de controle, né, no uso desses dados. Hermes, tu queres trazer aí algumas informações ou a gente já passa para o nosso Cyber Security Guy, para ele falar um pouquinho sobre os problemas da segurança? Eu acho que eu estou com muita vontade de ouvir Leandro e cheio de perguntas aí para o Juan também, uma série de curiosidades práticas em torno de como é que foi o projeto dele, quantos processos eles mapearam, né, qual foi para a base legal preponderante que vocês acharam, né, quais eram os principais riscos que advieram do processo de mapeamento dos riscos de vocês. Então, tem uma série de coisas assim, eu estou quase realmente abrindo mão de falar alguma coisa aqui só para poder ceder meu espaço. Eu queria só complementar aqui um pouquinho na linha do que Rafael colocou, dentro desse projeto de conformidade, fazendo esse diagnóstico, né, o pessoal, normalmente as empresas como a KPMG tem ajudado muito a gente nisso, em conseguir, já que não é expertise tanto do advogado, fazer esse processo de entender e mapear o fluxo da informação dentro da empresa, colocar em ordem como é que as informações, de onde é que ela chega, quais são os dados que chegam ali, quem é o responsável por aquele dado, por onde é que ele vai andar. E aí, uma parte que entra importante que a gente tem em mente assim, na hora que a gente está pensando em iniciar um projeto de conformidade, e deve estar pensando, porque a lei está aí para poder entrar em vigor já já, é a questão da base legal. Acho que a gente já falou algumas vezes nela aqui, a gente mencionou que a gente tem 10 bases legais. Tem 4 delas que eu gosto muito, que costumam socorrer a gente na maior parte do projeto. Tá? Acho que são as 4 principais e menos setoriais. A gente poderia falar, a gente fala do consentimento sempre, o primeiro dos incisos, nem reputo como sendo a principal base legal. Leandro tem alguns exemplos legais, a gente já bateu alguns papos para poder mostrar como o consentimento pode salvar a gente no primeiro momento, mas depois colocar a gente em alguns sinucas de bico aí na frente. Mas a gente tem algumas outras bases legais bem importantes e costumam nos socorrer, como é o cumprimento de obrigação legal regulatória, a execução de contratos.
né? Tem algumas que são um pouco mais setoriais, né? Como, por exemplo, a questão de proteção ao crédito ou a questão da execução de prestadores de serviços de saúde no amparo à saúde, no amparo à vida. São mais setoriais. Acho que a gente costuma utilizar, e sempre socorre a gente com um pouco mais de eficiência, efetivamente a execução de contrato, né? A gente está tratando um dado fundamentado na necessidade de executar um contrato que aquele cliente, que aquele consumidor, que aquele titular tem com a nossa empresa. Essa é uma base legal muito útil e muito usual. O cumprimento de obrigação legal regulatória, esse também ocupa boa parte do mapeamento que a gente faz dentro de uma empresa. Ela costuma, é uma base legal que ela dá um certo trabalho para poder ser empregada, porque eu preciso identificar precisamente qual é a base legal que eu estou atribuindo para poder justificar aquele tratamento, mas é também uma base legal que costuma socorrer a gente bastante. Tem uma que ela é um pouco trabalhosa de aplicar também, mas costuma facilitar o processo seguinte, que é o legítimo interesse. Você não precisar colocar o consentimento do titular, porque o controlador, a pessoa que vai tratar os dados, tem um interesse legítimo para poder aplicar, realizar aquele tratamento. Existem alguns métodos algumas ferramentas que a gente utiliza para poder conseguir justificar esse tratamento baseado no legítimo interesse. A gente faz uma ponderação na realidade de valores ali para poder conseguir entender que é possível a gente aplicar o legítimo interesse para poder efetuar o tratamento. A gente tem o consentimento no final do dia, que é aquele que a gente vai efetivamente pedir ao titular para poder realizar aquele tratamento. Tem algumas particularidades de você pegar o consentimento. Ele precisa ser um consentimento livre, ele precisa ser um consentimento inequívoco, ele precisa ser um consentimento que seja informado ao titular por que é que aquele tratamento por que é que aquele dado está sendo coletado. Então, há alguns desafios para você coletar o consentimento, há alguns desafios para você tratar o consentimento ao longo da cadeia. E o que eu costumo dizer é que, no fundo, e a Najib colocou isso lá no início da conversa, os dados eles poderão ser tratados, algumas dificuldades podem ser dadas, algumas ferramentas são mais difíceis de aplicar, trabalhar com blockchain é difícil, em LGPD é difícil, né? E o que é que a gente faz no final do dia, na hora que a gente faz o relatório, a gente terminou o relatório de registro de atividade e tratamento de dados, a gente tem o advogado vai junto com um especialista aí na área de tecnologia, na área de auditoria, na área de consultoria, fazer um relatório de impacto ao tratamento da atividade, do tratamento de dados. Esses relatórios de impacto, a gente costuma, com base no fundamento legal para poder tratar aquele dado, com base na perspectiva de que a gente está tratando aquele dado na condição de controlador, na condição de operador, a gente vai estabelecer num relatório quais foram os motivos que nos levaram a escolher aquela base legal, né, justificando efetivamente por que a gente escolheu ela e não outras, por que a gente assumiu o risco de escolher elas. Dentro desses riscos que a gente identificou em tratar os dados com base naquele fundamento legal, a gente vai buscar mitigar e dizer nesse relatório de tratamento de atividade, de impacto ao tratamento de dados, dizer quais são os mecanismos que a gente utilizou para poder mitigar o risco decorrente daquele processo de tratamento, decorrente daquela base legal que a gente escolheu para poder tratar o dado, para no final a gente conseguir entregar um diagnóstico bem feito e a partir do diagnóstico bem feito estruturar um plano de ação. E aí iniciar um processo, que é um processo longo, um processo permanente, na verdade, que é o processo de implantação. É o processo que a empresa vai, a partir do momento que ela iniciou o seu programa de conformidade com o aculturamento das pessoas, né, com o mapeamento dos dados, até ela receber um relatório de risco e um plano de ação, a partir daí ela nunca mais vai parar de relatar processos, de identificar gaps, de tomar providências para poder se ver em conformidade, e com isso, isso vai ser uma rotina da empresa, uma rotina que vai ser liderada por esse profissional que está aqui, que é o Juan, e outros que a gente vai ter no mercado, bastante gente se formando para poder conseguir entrar nesse quadrado. Eu queria passar aí, porque eu estou mais interessado realmente em ouvir um bocado dessa experiência de Leandro aí. Sei que esse processo de implantação é bastante tortuoso, né, Leandro? Pode. Eu tava aqui de olho no tempo, nada contra, porque é bom ouvir vocês falarem também. Eu falei, rapaz, eu vou ter que falar aqui nesse tempinho sobre o processo de adequação. Mas só te interrompendo, fique à vontade, tá? Em relação a tempo, independentemente, a não ser que vocês tenham uma necessidade de compromisso, mas se estourar não tem problema não, tá? O webinar, diferentemente de live de Instagram, não tem limite temporal não. Pode falar o quanto quiser.
Maravilha, perfeito. Obrigado, obrigado. Primeiro, agradecer, né, a vocês aí pelo convite. Eu não posso falar muito da meia-noite, que à meia-noite eu vou começar a subir uns mapeamentos de dados em umas plataformas que a gente está implantando aqui, então vai passar a noite migrando hoje. Então, Bom, meia-noite. Mas tem live daqueles cantores sertanejos, então, que duram 12 horas o evento. 8 horas, né? Daqui a pouco vem aquela cerveja chegando aqui, brincadeira. Acho que vou falar um pouco do processo de adequação e depois eu já aproveito que estava lendo algumas das perguntas aqui do chat, tem algumas que a gente já pode comentar. O processo de adequação e a piadinha que o Rafa fez comigo a respeito da cova é a seguinte, né? Eu brinco que o seu projeto de implantação é como se fosse a cova que você cava para o seu futuro. A profundidade da cova é a definição que a sua empresa tomou a partir do mapeamento de dados, das bases legais e o que fazer com aquilo. Por quê? Porque se você tomar a decisão errada do diagnóstico, tomar a decisão errada, e eu digo, muitas das bases legais, acho que todos têm vivido isso na prática, a gente tem opções ali. Eu tenho um tratamento que eu posso utilizar eventualmente o legítimo interesse, mas eu posso utilizar uma outra base legal, e no final do dia, escolher a base legal de maneira incorreta vai alongar ou encurtar o nosso projeto de adequação. Então, acho que esse é o primeiro comentário aí que eu faço em relação aos projetos que a gente tem tido. E aí o exemplo mais típico que eu brinco, né? Você que está aí nos ouvindo agora, hoje é dia 6/8, 17 horas e 53 minutos. A gente está mais ou menos uns 10 dias aí, né? Se a gente pensar bem, temos 10 dias. Se você que está nos ouvindo escolheu a base legal consentimento e ainda não coletou o consentimento claro e inequívoco dos seus consumidores ou dos titulares, pode começar a se preparar, porque no dia 17, na prática, a gente está cometendo uma infração, certo? Porque se a base legal é consentimento, eu não posso mais executar aquele tratamento de dado, porque, teoricamente, eu não vou ter consentimentos até lá. Porque é muito difícil de se capturar consentimento, e se você não começou, a jornada ela é longa. Então, essa é a brincadeira que eu sempre faço do trade-off entre consentimento, né? Um cliente, nessa semana mesmo, falou, Leandro, nós precisamos colocar o consentimento no ar. Eu falei, rapaz, olha, dá para a gente escolher um outro jeito? Porque a gente está falando de 30 milhões de pessoas. Quanto tempo você acha que a gente vai demorar para que essas 30 milhões acessem um aplicativo, marquem a caixinha bonitinha, ou não deem o consentimento, para a gente continuar operando com esses caras? E aí, vocês todos vão perceber que muitas vezes o projeto de implantação passa por discussões de negócio, do tipo de chegar no nível da gente realmente, na empresa, debater em um nível profundo se aquele tratamento é realmente necessário naquele momento ou se a gente teria que cessar ele por um período até a gente adequar aquele processo. Então, o projeto de adequação, ele é muito cansativo. Quem entrou nesse, acho que o Juan aí, ele tá descansado agora, que ele já terminou o projeto dele, tá tranquilo aí, dia 16 ele vai abrir uma champanhe, mas o ponto é que os debates são tão intensos e as ações são tão intensas, e não só isso, né? Muitas vezes os debates até mesmo de investimento são intensos, porque não custa barato fazer um projeto de adequação. Não é barato você implantar uma série de processos. E aí eu vou pegar a linha de segurança que a gente fala, que é a minha praia. Eu lidero privacidade e segurança na KPMG, mas muitas empresas negligenciaram a segurança cibernética durante anos. E aí, quando você olha uma lei que a gente é obrigado a seguir salvaguardas razoáveis de segurança, o que é razoável? O quanto é o razoável para a minha empresa, para a do Juan, para a do Hermes, para a do Delmar? O quanto é esse razoável? E aí eu já vou responder a pergunta que fizeram aqui no chat a respeito de incidentes. Qual é a atribuição da empresa em caso de incidente? Se você for o controlador, te digo que você provavelmente está frito. Por quê? Porque o incidente é uma das coisas que eu digo, né? Que é como se você quisesse cometer algum tipo de ilegalidade e o incidente é isso. Você passar numa blitz policial que está checando com bafômetro com uma garrafa de pinga na mão, dentro do seu veículo. Óbvio, o incidente é isso. Aconteceu o incidente,
tenham certeza, a gente vai ter Ministério Público investigando, hoje já temos qualquer tipo de incidente de uma série de eventos que acontecem nas empresas, o Ministério Público já solicita informações e detalhes daquele evento. Então, uma empresa que tenha tido um incidente, e obviamente um incidente de dados pessoais, não vou aqui misturar incidente de segurança com um incidente atrelado à LGPD, uma coisa pode levar a outra, mas nem sempre é um incidente de segurança, nem sempre é um incidente de proteção de dados, né? Então, se a nossa empresa não tomou as medidas cabíveis, com certeza ela vai responder por uma infração na LGPD. E aí você vai dizer, pô, Leandro, como assim tomou as medidas cabíveis? Não entendi. Ora, se a gente estabeleceu bem os processos, se tudo acontece a contento e aconteceu um fato, uma invasão de um hacker utilizando um artefato super avançado e que roubou algumas informações, a empresa vai ser responsabilizada? Vai, mas eventualmente numa fração muito menor do que ela seria negligenciando a questão, né? Sem eu saber, sem eu comunicar ao regulador. Então, cada parte do incidente provavelmente pode gerar uma infração, porque não se esqueçam que não é só um incidente. É um incidente, eventualmente comunicar os meus titulares, comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados, analisar o impacto disso, eventualmente, se eu fizer uma bobagem, ir a canal público, né? Tá lá escrito que você pode vir a público, ou seja, pegar lá um espacinho em algum jornal de um bom canal ou uma folha de um jornal impresso e entregar uma mensagem a público dizendo que você teve um problema. Enfim, eu acho que esse é um pouquinho da adequação. Teve uma outra pergunta que foi para o Juan. Juan, depois você pode falar um pouquinho mais. Sim, nós utilizamos a ISO 27701 para fazer o processo de adequação. Não só ela, né? Ela é um complemento de privacidade. Existem vários outros frameworks no mercado. Tem guias muito bons do NIST de privacidade, etc. Mas também não vamos transformar isso numa panaceia. Cada empresa é uma empresa, né? Cada um tem a sua realidade. Muitas já tinham alguns processos estabelecidos, principalmente de segurança, e aí você precisa harmonizar isso com a LGPD, mas no todo, eu diria que, e aí o Juan pode comentar, a 27701 é uma ótima referência para tudo aquilo que a gente vai ter que construir e que muitas vezes eu chamo de estrutural, né? Porque eu mapeei esse processo da minha empresa. Vamos ser franco aqui. Mapeei 1.500 processos. Se eu for chegar para 1.500 gestores de negócio e dizer, olha, agora você precisa implantar um método para permitir que as pessoas exerçam os direitos delas em relação a esses dados que você trata. O cara vai dizer, oi? Como assim no meu processo? Então, essas ações dos direitos dos titulares é um exemplo, elas acabam sendo estruturais. Elas pegam a empresa como se fosse na espinha dorsal e resolvem todos os problemas dos mapeamentos que a gente percorreu ao longo dos processos. Então, acho que esse é um pouquinho aí da nossa experiência, Delmar, e respondendo aí, tentando responder algumas das perguntas dos nossos convidados. Perfeito. Obrigado, Leandro. Até antes de a gente concluir, eu passo por todas as perguntas para ver se faltou a gente responder alguma e a gente complementa alguma que não tenha sido respondida. Perfeito. Bom, gente, alguém tem algum ponto aí que quer trazer? Posso passar aqui por algumas perguntas? O que é que ficou faltando cobrir aí, Hermes? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu estou guardando aqui bem prática para Juan, só para ter curiosidade. Juan, quantos processos vocês mapearam quando fizeram o projeto de conformidade, aqui, o mapeamento de dados aqui na Audi? Tens esse número? Sí. Lá no Audi do Brasil, acho que foram pouco mais de 50 processos. Só os de tratamento de dados pessoais. Claro que há muitos mais processos, mas envolvendo dados pessoais, mais ou menos 50 processos. Base legal. Eu gostaria de falar muito rápido do tema da ISO 27001. Por favor. Desculpe que diga o número no espanhol, mas é muito mais fácil para mim. Mas sim, a gente pode usar essa ISO, mas essa ISO é enfocada muito em segurança da informação em geral. Dados pessoais é ponto muito específico da segurança da informação. Então, você pode utilizar, mas só alguns controles de ISO. Então, só para referência, você pode usar, mas acho que não é necessário.
para o tema de dados pessoais que você busque ou consiga uma certificação de ISO 27001. Porque é muito trabalho uma certificação de ISO 27001 para o tema específico de proteção de dados pessoais. Mas depende o tipo de organização, o tipo de indústria onde você fique elaborando, que pode que seja uma boa prática estabelecer esse tipo de certificações. Perfeito. E, bom, posso passar aqui por algumas perguntas para ver se... Acho que o Rafa está com o microfone mudo, Rafa. Sim, Rafa, está mudo. Não, todo dia tem pelo menos uma reunião que eu falo no microfone mudo. Sozinho, né? Não, era só um ponto que eu queria falar, que eu acho que é bacana, isso foi tocado, e acho que tem muito a ver com o que eu falei da fase de diagnóstico, né? Que eu sempre falo em relação à adequação, em relação à compliance com qualquer norma, que ninguém tem como correr antes de andar. Né? E eu entendo realmente, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, eu entendo a ansiedade. Mas muitas vezes a empresa ela fala assim, eu preciso me adequar à lei. Então ela resolve que ela tem que olhar todos os departamentos dela, mapear todo o departamento, entrevistar todos os funcionários para ela estar no dia da entrada de vigência da lei com tudo certo. E eu sou uma pessoa radicalmente de centro nas coisas. Acho que a questão assim como também o melhor cenário não deve ser daquela empresa que vai esperar, deixa eu ver se a MP vai vingar, não vai, se ela vai entrar em vigor ou não, aí eu me preocupo com isso, acho que esse não é uma boa ideia. Também eu não acho que o melhor caminho para a implementação de uma solução é você não priorizar. Né? Eu acho que a parte de diagnóstico é muito importante nisso, eu acho que o Juan tocou nessa questão. Né? Olha, eu peguei os meus 30, 50 processos mais relevantes aqui e tal. E aí, eu vou caminhando. Todo programa de compliance, em qualquer área, ele é um fluxo. Não é assim, a empresa vai se adequar à LGPD agora em agosto, e aí ela nunca mais vai ter que falar no assunto, fala, putz, me adequei à LGPD, que bom, esqueci. Não. Ela vai para sempre estar revisitando, fazendo novas análises. Putz, faltou aquele ponto, tem que melhorar isso. É como educar um filho. Né? Compliance é conformidade. Você para sempre vai ter que avaliar se você está indo bem ou não, seu novo processo de negócio e tal. Então, acho que é muito importante para quem está nos ouvindo e está agora na fase de adequação, entender uma coisa também, que nesse momento de diagnóstico vai ser relevante. Olha, primeiro eu vou olhar aquilo que é central. Eu vou pegar os meus 30, os meus 20, os meus 10, os meus 50 processos mais relevantes de tratamento de dados pessoais. Uma vez que eu enderecei esses, eu vou procurar uma expressão que o Hermes usa, vou roubar dele. Uma vez que eu varri o lixo que está no meio da sala, eu vou procurar a poeira que está nos cantos. Né? Putz, eu esqueci daquele processinho tal, legal, vou pegar aqui. Mas é muito importante essa noção de priorização. Desculpa, Delmar, te interrompi. Não, de jeito nenhum, não interrompeu não. E a intenção é essa mesmo, é interromper para contribuir. Porque acho que é uma coisa que é importante, como o Leandro disse, né? A adequação à LGPD, como ela envolve uma adequação também de fluxo, ela requer um investimento. Agora, esse investimento, ele é do tamanho do seu negócio e da sua necessidade. A gente vai ter situações, talvez, empresas ligadas à área de saúde ou empresas ligadas a meios de pagamento, empresas que lidam muito com alguns dados mais sensíveis, pode ter um processo um pouco mais detalhado, pode ser um processo com investimento um pouco maior. Outras empresas, elas vão fazer isso de forma um pouco mais simples. É necessário a adequação. Isso aí, nenhuma vai conseguir evitar essa adequação. E outra coisa, que pegando aí um complemento no que Rafa estava falando, e no que Juan também abordou, é que não termina com a implementação, até porque você tem uma série de atribuições pós a implementação da conformidade, que é a própria interação com os titulares dos direitos, né? Com as pessoas do direito. Né? Então, um ponto aí que a gente falou muito de consentimento. Né? Acho que quando começou as discussões de LGPD, principalmente aqui no Brasil, quando eu comecei a acompanhar, consentimento parecia ser a tábua de salvação. Qualquer coisa você pede consentimento. E aí Leandro falou disso quando estava falando da profundidade da cova.
Você pede um consentimento, mas o titular daquele direito pode revogar o consentimento. E se ele revogar o consentimento, me corrijam se eu estiver errado, já que não é a minha especialidade, você vai ter que se encarregar de revogar o consentimento dele em toda a sua cadeia de tratamento. Se você é controlador e tem mais de um operador, se você está armazenando na nuvem da Amazon, pedindo para a Oracle fazer alguma coisa, você vai ter que avisar todos eles, com esse dado não pode mais mexer. E não é isso, gente? Não é? Então, enfim, é por isso que o consentimento muitas vezes pode parecer a melhor solução, mas dificilmente será. Juan, nesses 50 e poucos processos, você se recorda em percentual o que era consentimento? Tem algum número aí? Pode falar outra vez para mim, porque eu não estava ouvindo isto. Tenho uns problemas com o internet, mas se pode volver a fazer a pergunta, por favor? Lógico. Em relação a consentimento, dos 50 e poucos, quantos a base legal foi consentimento? Você se lembra? Não lembro o número, mas acho que não mais de 5. Você ainda está falando de 10%, né? Numa total de... Sí, só 10%. Todos os demás é interesse legítimo, cumprimento de obrigações contractuais, cumprimento de obrigações legais, muitas outras hipóteses que você pode utilizar, muito mais fáceis. Consentimento, acho que muitas vezes é complicado porque sempre os titulares dos dados têm o direito de revogar esse consentimento. Vai fazer que você não possa tratar mais os dados pessoais. E muitas vezes isso gera um problema, porque se você não pode tratar mais dados pessoais, se eles revogam consentimento ou cancelam os dados pessoais, você precisa borrar ou eliminar. É quando você pode ter muitos problemas com os dados que tenha armazenados. Tá. Gente, se me permite também, eu queria explorar um pouquinho aqui, Leandro, e com usando sempre aí o novo normal, né, a questão da pandemia, todas as empresas passaram a adotar o home office com muito mais força, né, com muito mais naturalidade, e abre aí uma falha, ou uma potencial falha maior na segurança, né, Leandro? E isso traz um impacto também para essas precauções de vazamento de informação. Não é isso? Eu acho que vale a pena eu falar um pouquinho do novo normal, né? Eu acho que a gente conversou um pouco disso há algum tempo em várias de nossas interações. O que acontece basicamente, pessoal, é que as nossas empresas antigamente, digo 4 meses atrás, elas trabalhavam no modelo que era um tanto quanto sabemos onde é que estão os nossos muros, né? Então, eu olho pela própria KPMG, a gente tem quase 5.000 funcionários, 2.000 e poucos ali ficavam no âmbito sempre dos nossos muros, escritórios trabalhando, e isso dá um contexto de segurança não só física, né, mas dos equipamentos diferente hoje dos lugares que nós estamos. Agora tem os 5.000 pessoas que estão nas suas casas. E aí acabou aquela história do perímetro, né? O perímetro hoje da KPMG, ele é muito maior. O perímetro de proteção, vamos dizer assim. Eu tenho 5.000 computadores que passaram a ser 5.000 pontos que podem estar um dia vulneráveis a alguma tentativa de uma pessoa mal intencionada. Eu não tenho a minha rede protegendo essas pessoas. Então, isso traz, logicamente, o cenário de ameaças. Isso aumentou muito com a Covid. Eu acho que as empresas têm relatórios e mais relatórios que relatam isso, né? O volume de incidentes em relação a computadores pessoais aumentou drasticamente. Na KPMG, a gente multiplicou por 5 o volume de eventos de segurança nos nossos equipamentos, porque, óbvio, eu tiro os computadores de trás de uma barreira e eles acabam, obviamente, sendo influenciados por ataques diretos. Se esse computador aqui está conectado no 4G, no 3G, ele sofre um ataque e pode gerar um evento, um incidente de segurança. Então, esse é o cenário que a gente vive. Talvez seja o novo normal, talvez seja o novo normal as empresas reverem as suas estratégias de segurança, focarem em investimentos
para tratar essa nova sistemática de ameaças que a gente está vivendo, e com certeza isso tem uma influência grande na LGPD. Então, se eu tiver um evento de vazamento de dados em um desses computadores e esse dado porventura vazar, a empresa vai ser responsabilizada e não vai ter desculpa. Faz parte daquelas salvaguardas razoáveis que a gente falou. Então, se em algum momento a gente toma a decisão de partir para esse ambiente tecnológico distribuído, né, do home office, a gente também tem que sim se preparar com medidas de segurança que protejam as pessoas. Perfeito. Eu acho que ele mesmo se poldou e já botou no mudo antes de terminar a última palavra dele. Não terminei a última? Não, terminou, tô brincando. É porque foi logo quando você estava concluindo a última palavra, você já colocou no mudo. Então... Não, eu coloquei porque tem barulho em volta aqui, eu não queria atrapalhar a gravação. Não, fica tranquilo. Hermes, eu não sei se vou te colocar numa fria, mas Leandro, é a segunda vez até que ele comenta sobre a responsabilidade que a empresa tem, né? Uma das perguntas que tinham sido feitas aqui pelos participantes era preocupação com vazamento, né? E ele, quando começou a falar, ele disse, se tiver vazamento de informação, já era, certamente será punida. O que é que você, talvez Najib também, possa trazer um pouco de informação mais objetiva? Quais são as punições, além das responsabilidades civis que a gente vê? A gente sabe que as penalidades da LGPD estão adiadas para o ano que vem, né? Mas dá para falar rapidamente aí quais são as principais punições que a gente consegue visualizar num caso de vazamento? Dá sim. E, na verdade, eu acho que tem duas coisas. A gente tem que pensar nas punições e a gente tem que pensar no que é que a gente fez aí. De tudo que a gente falou, né, o que é importante, o que é que vai ser considerado para poder você decidir, para a autoridade decidir, quando ela estiver aí atuar como órgão penalizador, como é que ela vai aplicar, ela vai definir ou vai ponderar a aplicação da penalidade. Tá? Tudo que a gente falou aqui, todos os processos que a gente aplica, que a gente pode fazer uso no programa de conformidade, eles vão ser utilizados para os advogados, na hora que forem justificar, informar que houve o DPO, na hora que ele for informar para a autoridade nacional que houve um evento de segurança e que, portanto, eles vão ter que cuidar de uma situação prática que aconteceu, ele vai ter que informar, ele vai ter que dizer qual foi o tamanho do vazamento, que tipo de informação foi vazada, qual o nível de sensibilidade, a chance dessas informações causarem danos aos titulares, e tudo isso são fatores que vão ser utilizados pela autoridade nacional para poder dizer, olha, de fato aqui isso é um evento importante e a gente está falando de uma penalidade mais grave. O que é que você fez para poder evitar isso daqui? Isso foi uma catástrofe que você não teria como evitar, apesar de ter feito tudo certo, apesar de ter colocado em prática seu programa, apesar de ter adotado um relatório de impacto da proteção de dados bem estruturado, bem justificado, e você ter efetivamente dado razão do porquê ter assumido alguns riscos, porque você precisava que sem assumir esses riscos você não conseguiria conduzir o core business da tua atividade, você não conseguiria entregar aquilo que o titular foi na tua empresa buscar para ter para ele. Então, esse tipo de informação e como você vai colocar essa informação para a autoridade nacional é muito importante. Então, o primeiro ponto é você ter concluído, você está com um projeto de conformidade encaminhado, né? A gente não tem, a maioria das empresas vai dar o dia 16 e não vão estar com seus projetos com a fase, muitas vezes nem a fase de diagnóstico concluída. O que é que vai acontecer no dia seguinte ali? Por mais que a penalidade não possa ser aplicada de imediato, a gente tem que ter em mente que se a lei entrar em vigor, a necessidade de cumprir aquilo ali, ela existe, independentemente da autoridade estar constituída, independentemente da possibilidade de se aplicar a penalidade. Então, os direitos do titular, ele vai poder exigir. E se você não conseguir entregar para ele os direitos, o que esse cara vai fazer? Ele vai acionar a justiça, ele pode denunciar o Ministério Público pode entrar com medidas para poder proteger a coletividade diante de um descumprimento reiterado aí de alguma organização. Então, tudo isso já vai estar no cardápio dos reguladores, né, no dia seguinte ao início da vigência, dependendo da penalidade. Então, você tem que mostrar que você fez alguma coisa, você deu o primeiro passo, saiu do lugar, certo? E aí, fazendo isso, iniciar um programa, iniciar um mapeamento, iniciar o processo de conformidade, começar a escolher quais são as medidas mitigatórias que você vai utilizar, né? Tudo isso vai ter que estar na agenda e na agenda de amanhã, né? Deveria já estar há algum tempo e tem que estar de amanhã, e cada uma das pessoas responsáveis por essas organizações.
Tá? Uma vez dito que aconteceu o evento e alguma penalidade terá que ser aplicada, você tem a lei, ela traz um cardápio ali razoavelmente longo de penalidades, algumas que vão simplesmente de advertência, outras que vão obrigar a empresa a cessar o tratamento daquele dado, que essa é bastante importante, porque muitas vezes isso pode inviabilizar o negócio de uma empresa, se por um evento de vazamento de dados, por exemplo, a autoridade reputa que a empresa não tomou os cuidados necessários para evitar algo que seria evidente, como seria aquele ataque. Ela não teve velocidade na resposta, ela não tinha um plano de resposta pronto para poder aplicar aquele incidente. Simplesmente o que ela avisou, ela aconteceu, e muitas vezes ela nem avisou, porque isso é muito normal também, aconteceu com grandes corporações, eventos de vazamento que a pessoa sentou em cima do vazamento e não informou para ninguém, e aí você vai realmente aprofundando o seu problema. O fato é que, se aconteceu o vazamento e você informou e você não teve como justificar, não teve que apresentar, não teve como mostrar nada que você fez para poder evitar aquilo ali, o fato é que você vai poder passar por medidas que vão obrigar você a não continuar fazendo o tratamento daquele dado, em alguns casos implica em cessar a atividade da empresa. Você tem as multas pecuniárias, que aí elas podem chegar a 50 milhões de reais. Isso aí é um fator de ponderação que vai ser muito visto, mas eu acho, Delmar, que o principal evento que pode acontecer e prejudicar uma empresa diante de uma falha na segurança, de um desleixo no cuidado com o titular, é o reputacional. Ele não está ali elencado especificamente na lei, em nenhum daqueles incisos que tratam das penalidades, mas é efetivamente você ser visto no mercado como uma empresa que não se preocupou em salvaguardar os dados que, na verdade, que o titular confiou a você para poder você fazer o uso e ele poder acessar as ferramentas que a empresa pôs à disposição dele. Então, esse, para mim, na verdade, é o principal dano que a empresa tem que evitar e que tem que tomar essas medidas todas que a gente falou, eventualmente contratar seguros para poder conseguir inibir um problema maior. Perfeito. E sabe, botando meus 2 centavos nisso que o Hermes falou, Delmar, isso é realidade, a gente viveu isso, né? A lei da moda, 3 anos atrás, 4 anos atrás, era a lei anticorrupção, que estava entrando em vigor. E aí ela teve, né, e todo mundo estava preocupado, nossa, se eu vou ser punido aqui ou se eu vou ser punido ali. E hoje, que a lei já está um pouco mais consolidada, claro, a lei é relevante, descumprir a norma é péssimo. Mas eu vou te falar que 90% dos meus clientes que têm uma preocupação de legislação anticorrupção hoje estão muito menos preocupados com a força da sanção da lei e muito mais preocupados com o peso que é para a sua marca e para a sua reputação perante clientes e parceiros de negócios, elas serem envolvidas num caso do tipo, porque, claro, se, por exemplo, tem um vazamento de informação dos clientes, os clientes sentem, pô, essa é uma empresa que não cuida bem dos meus dados, né? E isso afeta, esses danos reputacionais não afetam só o interesse de clientes fazerem negócio com aquela empresa. Afeta também as outras empresas que fazem negócio com ela terem menos confiabilidade de que elas podem fazer negócio no B2B com essa instituição, porque todo o programa de compliance, inclusive o programa de compliance LGPD, tem uma ideia de que, putz, para eu estar bem, os terceiros com quem eu faço negócio tem que estar bem também. Se ele for um terceiro que não cuida bem dos dados, o elo da minha corrente que ele é fraco. Eu devo começar a pensar em conseguir um outro parceiro de negócio. Né? Então, esse é um ponto super relevante. Aí você imagina isso quando a gente visualiza eventos, né, como grandes corporações que já tiveram dados financeiros vazados de clientes, né, ou até mesmo dados pessoais, como ligados à saúde, né, o desgaste que isso traz para a imagem e para a confiabilidade de fazer negócio com aquela empresa. Então, isso é verdade. Rafa, tem algumas perguntas aqui que eu acho que dá para responder até em conjunto, se falar um pouquinho sobre o DPO. Né? De novo, só lembrando, tem algumas perguntas sobre a atribuição do DPO, se ele deve ser ligado a jurídico, a auditoria, a TI. Também a Thaíde até trouxe aqui uma questão de uma decisão lá na Bélgica que condenou a empresa porque o Compliance Officer e o DPO, né, eram a mesma pessoa e entende que haveria incompatibilidade. Você aí, com toda a sua experiência em compliance, pode contribuir aí um pouquinho com essas respostas? Claro.
eu vou dar a resposta que todo mundo adora, que é depende, né? Que eu acho que a gente tem que olhar para a figura do DPO e entender o que a norma espera dele de um ponto de vista de finalidade. A lei não vinculou, e acho que o Hermes já colocou isso antes, né? A lei não colocou uma obrigatoriedade de que esse DPO sequer seja interno da empresa. Né? A lei ela não colocou uma obrigatoriedade em relação a qual é a área. E essa que ele tem que estar dentro da empresa, ou se ele não pode acumular outra função. E eu acho que o que é importante aqui é o seguinte, entender que não existe solução única. A lei adotou o que a gente chama de neutralidade legislativa nesse sentido, justamente porque aqui o legislador brasileiro geralmente erra muito e a gente tem que criticar. Mas, quando ele acerta, e aqui na minha opinião ele acerta, acho que cabe também elogio. Ele faz isso não por acaso. Né? O legislador ele coloca, ele deixa isso aberto porque o cenário é diferente para cada uma das empresas. O DPO tem que ser do jurídico ou tem que ser da auditoria interna, tal, são perguntas ótimas. A questão é que depende muito da empresa. Para uma empresa menor, que tem uma operação de processos centrais de tratamento de dados pessoais, eu não vejo nenhum problema em um profissional ser, inclusive, um profissional externo, o DPO, ou mesmo ser uma pessoa que acumula outras funções. Agora, em uma empresa em que tem o tratamento de dados central na sua organização, a escala de risco disso é muito diferente. Eu sempre falo que compliance, em qualquer área, é relacionado a risco. Né? Você vai numa obra e você vai ver o operário trabalhando com um capacete. Nós estamos trabalhando aqui, não estamos trabalhando de capacete. A gente está usando aquela almofadinha no teclado para não ter tendinite. Por quê? Porque o risco de cada atividade demanda uma prevenção para aquele risco específico. Né? Eu usar capacete aqui não me previne os riscos do meu negócio. Assim como o operário lá que está na construção usar a almofadinha de teclado não vai prevenir os riscos do negócio dele. As respostas em relação a qual é a estrutura de DPO que a sua empresa precisa vão estar centralizados em um trabalho que tem que ser bastante focado dentro dos riscos das atividades da sua empresa. Pelo menos isso é a minha opinião. Por isso que o DPO, ele vai sim, muitas vezes a empresa ela vai ter o DPO uma figura central de contato. Mas a empresa vai ter um comitê multidisciplinar com jurídico, com TI, com auditoria, de pessoas que vão tomar decisão nessa seara, com RH. Então, eu acho que o que é importante em relação à questão do DPO e como fazer no futuro, e aí, na minha opinião, eu deixo também meus colegas colocarem a opinião deles, a minha opinião é a seguinte: o DPO da sua empresa ele tem que ser pensado de acordo com a estrutura de riscos que ela tem em relação à conformidade, e isso vai ser determinado no processo de implementação da lei que a empresa vai passar, no mapeamento dos seus processos e procedimentos. E aí a solução tem que ser dada de acordo com a realidade de cada negócio, porque senão a gente corre o risco de dar o remédio certo para a pessoa errada. Não sei, Hermes, Najib, vocês concordam com a minha resposta? Na verdade, eu ia passar para Juan, para... melhor ainda, alguém que está no trabalho. Para ouvir do DPO, o que é que ele assim, como é que ele vê o background do DPO, qual o seu background, Juan? E como é que você vê isso na escolha do DPO? Né? Ok, para mim, eu sou advogado. No meu caso, eu sou advogado, eu sempre fiz advogado. Aqui no Audi México, no todo o grupo Audi a nível mundial, ou todo o grupo Volkswagen, o DPO, está na área do jurídico. Sempre na área do jurídico. Muitas vezes não pode ficar na área de auditoria, na área de compliance, porque o DPO precisa ser independente também. Isso é uma das características da DPO, ser independente, não receber nenhuma ordem de nadie para que ele possa levar a cabo suas atribuições. Então, isso é muito, muito importante de definir na sua empresa. Mas em cada empresa vai ser diferente, como Rafa disse, acho que a gente precisa saber
quais são as finalidades de tratamento, qué tipo de organização é sua empresa, para que você possa definir a que área deve estar ligado o DPO. O background, eu acho que é muito importante. Ele pode ser advogado, pode ser de marketing, pode ser de IT, mas acho que é muito importante que tenha o conhecimento das leis, ele possa interpretar a lei e tenha a facilidade de comunicação, comunicar com a empresa, com os titulares e com a autoridade. Qual é uma profissão específica? Não tem. Pode ser qualquer, mas que tenha essas atribuições, acho que é muito, muito importante. Tem mais alguém no teu time, Juan, fora você sendo advogado, tens alguém de TI que fica junto de uma equipe ligada ao DPO, ou você é um voador solitário nessa posição? Não, são duas pessoas no Audi México que temos o tema de dados pessoais, mas é um time muito, muito pequeno. Na Alemanha, eles têm um time muito grande, sim, são como 30, 35 pessoas, mas aqui no México são duas. Perfeito. Najib, deixa eu trazer você de volta aqui, que você está se livrando aí caladinho, mas uma das perguntas fala sobre o real impacto da LGPD durante essa pandemia, né, com relação a prazos e etc. Você pode abordar um pouco essas questões? Posso sim, Delmar. Eu vi, não me lembro, até desculpa, pessoal, não sei quem, não me recordo quem perguntou, acho que é o... Só dar uma olhada rápida aqui. O Carlos Eduardo pergunta também sobre esse impacto. Foi o Carlos, né? Então, respondendo à questão, eu acho que esse ponto das exigências da LGPD frente à pandemia, eu acho que eu comentei no início da minha breve fala a respeito de uma decisão do STF, não é? Aquela decisão do STF, ela se referia à eficácia da medida provisória 954, que ela tratava do compartilhamento de dados pelas telecoms com o IBGE, né, que é um órgão de pesquisa. Então, aquela MP ela veio sem justificar, sem maiores justificativas, requerer que essas telecoms repassassem nome, endereço e telefone de seus clientes. Então, a preocupação da pandemia com relação às exigências da LGPD é que essas exigências sejam relativizadas. É que, por conta da pandemia, as autoridades governamentais, ou quem quer que seja, venha a exigir algum tipo de compartilhamento de informação sem justificar, sem apontar as finalidades e os propósitos específicos. Isso ficou consagrado ali na decisão da ministra Rosa Weber. Em resumo, basicamente é isso, a tendência de ser genericamente justificado a obtenção de um dado, relativizando os princípios e as exigências da LGPD. O abuso de direito, né? Exato. Tá, uma pergunta aqui rápida, ainda ligada a DPO, que perguntou se era obrigatório a cada empresa ter o seu DPO. Né? Isso eu vou falar e vocês me complementam, por favor. A LGPD ela cria a figura do encarregado, né? E no texto final da lei ela fala em pessoa, ela não diz que precisa ser uma pessoa natural. Então, há uma discussão que você poderia terceirizar esse serviço de ter um encarregado, um prestador de serviço, e não ser necessariamente um empregado, né, um seletista ou um diretor estatutário da empresa como DPO. Correto, pessoal? Correto, Delmar. E aí a questão da obrigatoriedade também, a autoridade nacional vai ter um papel importante aí. A lei ela deixou ali uma disposição para poder dizer que a autoridade nacional poderá dar maiores parâmetros para poder efetivamente relativizar essa obrigatoriedade para, por exemplo, pequenas e médias empresas, né? Que também assim, não vai ter tempo para poder tratar especificamente, mas é um caso com um capítulo à parte, assim, um pequeno e médio empresário fica um bocado assustado quando dá uma olhada nessa quantidade de coisas que ele tem que fazer e olha para, enfim, a capacidade de investimento da empresa. É uma preocupação. E aí tem uma série de dispositivos da lei que permitem você avaliar a ponderação de um projeto baseado no tamanho e na capacidade de investimento da empresa.
Mas isso, assim, no final das contas, é um dos pontos que a autoridade nacional vai ter que aparecer para poder dar maior luz em cima disso. A gente busca algumas referências na Europa, a gente busca algumas referências em outros países que já estão com a lei aí no estágio mais avançado de uso, de aplicação, mas é um ponto que está muito na mão da autoridade nacional, ela quem vai ter que aí dar maiores parâmetros para a gente. Tá. Deixa eu trazer também outra dúvida rápida aqui também para a Najib, que Tomé Bezerra coloca aqui, né? É comum captação de dados de clientes no marketing digital. A responsabilidade é do gestor do banco de dados ou de quem contrata o serviço e que possui esse banco de dados? Quem é o controlador aí? Quem é o... Eu não entendi a pergunta, Adelmar. Pode repetir, por favor? As empresas que trabalham com marketing digital costumam captar, precisa de muitos dados, né, para poder, enfim, trabalhar com sua mídia mais dirigida possível. E aí a pergunta é se a responsabilidade é do gestor do banco de dados ou do cliente que contrata essas informações de uma empresa que dispõe de um banco de dados. Essa é uma pergunta... É fácil, hein, bicho? Olha... Isso vai depender também de quem seja a pessoa que decida sobre as finalidades do tratamento. Se você é quem decide, você vai ser o controlador. Mas se o fornecedor das bases de dados é um cloud, por exemplo, se esse fornecedor do cloud, ele decide por as finalidades que vai levar a cabo como tratamento, ele também vai ser o controlador e vai ser responsável pela proteção dos dados pessoais. Até tem algumas questões aí também envolvidas. Há uma discussão entre se existe a figura do co-controlador ali, né? Se você, em conjunto com quem te fornece aqueles dados, se você acessa ou promove algum tipo de tratamento da mesma forma com quem obteve, com quem coletou aqueles dados. E no final do dia é sempre importante entender de fato como é que foi operacionalizado aquela base. Então, ela tem que ter sido justificada de alguma forma. Então, esses pontos têm que ser avaliados de uma maneira um pouco mais tranquila. E a palavra central ali... desculpa, Hermes, perdão. Não, dizer que o fato é que a responsabilidade pode acabar sendo solidária, dependendo de como eles iniciaram. Era isso que eu ia falar mesmo. Acho que o Juan falou uma palavra muito boa, que é a palavra também. E acho que isso explica um ponto, gente, que é relevante do que a gente estava falando, que a gente bateu lá no dano reputacional, que é o seguinte, né? O também faz o seguinte, se eu e o meu parceiro de negócio podemos ser responsabilizados solidariamente, como o Hermes falou, não basta eu fazer um programa de adequação à LGPD 100% na minha empresa, excelente, se esse meu parceiro tem um programa capenga. Porque aí ele vai ter a falha lá e eu também posso ser responsabilizado. Por isso que a tendência quando a gente vê o amadurecimento desses programas, e por isso que eles são ciclos e não acabam agora, que as empresas comecem cada vez mais a cobrar dos seus parceiros de negócio que eles tenham programas razoáveis e bons também. Tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui a gente, e nós que prestamos serviço já aconteceu, de na hora da contratação, um cliente nosso mandar para a gente preencher lá um formulário em que a gente explica a nossa política e como que a gente está cumprindo a LGPD. E isso é um sinal de como vai ser importante para a relação comercial das empresas elas conseguirem mostrar que elas levam a lei a sério. Posso contar? Eu acho que isso... Desculpa, Juan. Eu só queria contar a pior parte. Tem uma parte pior ainda. A gente está falando aqui de... Poxa, eu estou adquirindo uma base que foi pré-consentida, né? Acho que foi nessa linha que a pergunta veio, né? Eu te dou aqui um e-book, preenche esse cadastro e dá aqui o consentimento. Então, são duas coisas que eu sempre pergunto para os meus clientes, né? Que eles falam, a gente pegou essa base. Você pegou, mas você tem um contrato ou você achou ela na rua, num CD e baixou para o seu banco de dados, né? Então, a primeira coisa contratualmente tem que estar regulado qual é o papel de cada uma das empresas. E aí existe a transferência. E aí, na nossa LGPD, a pior notícia não é essa, não é saber que você comprou uma base que está provavelmente ilegal ou legal. É que se o titular dessa informação te solicitar,
você vai ter que contar para ele, tem uma palavra chamada origem. Exatamente. Você tem que dizer para ele qual é a origem. E aí você vai dizer, veio lá daquela empresa X, que também, obviamente, vai ser controladora, porque esses caras eles vivem de venda de dados. Esse é o business de muitas dessas empresas de prospecção. Então, a parte ruim é que se você pegar, você vai ter que continuar gerindo o consentimento, porque ele pode dar um opt-out para você, ou se opor de um tratamento, ou seja, você vai ter um problema de gestão. E 2, se ele te pedir os dados, você vai ter que dizer, tá aqui o seu dado e ele veio da empresa tal, porque essa foi a origem desse recebimento. Então, pode ser pior. Desculpa, Juan, pode completar. Obrigado, Leandro. Eu só queria falar muito rápido de um tema que falou Rafael e que acho que é muito importante, que é a implementação da proteção de dados de todas as empresas, não só dos controladores. Eu acho que os controladores precisam implementar também um processo de auditoria ou de due diligence da proteção de dados pessoais para eles poder contratar com os fornecedores de serviços para tratamento de dados. Isso vai ser muito importante porque sempre o controlador vai ser o responsável por a proteção de dados pessoais frente aos titulares. Acho que é um tema muito importante isso. Perfeito, pessoal. Eu acredito que... Não, tem uma última pergunta aqui que dá para a gente fechar, se todos concordarem. É uma dúvida sobre o enquadramento da LGPD para os microempreendedores individuais. Se eles também estariam obrigados a cumprir a LGPD. A resposta é que, para mim, a resposta é que sim. Se sua atividade como microempreendedor individual tratar dados, coletar dados, naturalmente você vai ter um programa simples, né? Mas precisaria sim dar um tratamento a isso. Alguém discorda? Ô, Delbar, eu entendi a pergunta diferente. Entendi o contrário. Não foi? Perdão, então. Não, mas a sua resposta responde uma pergunta boa. Mas a outra pergunta também, acho que o Leandro concluiu, acho que é isso mesmo. Também entendi então, assim. Né? Eu entendi que a pessoa está questionando se o MEI, né, o microempreendedor individual, o próprio número que está ali, porque ele identifica uma pessoa, se ele deveria ser um dado pessoal, ou seja, parte do contexto da lei. Tá? Então, acho que foi enfim, o objetivo da pergunta. Você tem razão, Leandro, porque aí o CNPJ seria enquadrado como pessoa jurídica e a lei está protegendo as pessoas naturais. Mas aí você sabe que isso já gerou... agora a gente vai estender até amanhã de manhã, é isso? Vai ter café da manhã junto? A gente termina com essas aí. Só esse debate do MEI, eu acho que a gente passaria um bom dia discutindo aqui. Acho que muita gente tem opiniões diversas. Eu acho que a resposta... Eu não sou advogado, mas a resposta é depende. O que você faz com o MEI, né? O que esse número significa? Perdão, viu, Cíntia? Eu que interpretei errado. O grande ponto, né? O MEI pelo MEI não significa nada, tá bom? Acho que a gente tem que... A primeira coisa é essa, né? O MEI não é um dado pessoal, mas ele pode vir a ser dependendo do tipo de tratamento que eu dou para ele. Poxa, se eu pego o MEI, pesquiso, encontro o nome do proprietário, coloco no meu sistema que ele é dono de uma empresa, horas. Quando eu contrato a KPMG, né, na minha empresa, toda semana eu mando meu contrato social para eles. O que eles fazem com o contrato social da KPMG? Sendo o CNPJ, destrincham todos os sócios, colocam nos processos deles de prevenção à lavagem de dinheiro, etc. Se eles pegam CPFs dentro de um CNPJ ou traduzem um MEI ou um CNPJ para um CPF, eles estão tratando dados pessoais. Então, não é o nome, é o contexto. Perfeito. O contexto permite identificar. A lei, e aí Najib acho que pincelou isso, ele fala de dados que identifiquem ou passíveis de identificação. Não é isso? E aí, como o CNPJ seria um dado que é passível de identificar quem é a pessoa natural, deveria sim ser tratado. Não? Não? O CNPJ por si só não. Então, imagine o seguinte, tem um cadastro de CNPJ na minha empresa, não acontece nada. Mas porque no MEI, o CNPJ vai identificar a pessoa. Isso, isso, é o CPF. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu cadastrar o MEI na minha empresa não quer dizer que eu vou tratar o dado do dono daquela empresa na minha empresa. Claro. Esse é o contexto que eu estou colocando. Lógico,
que cadastrando o MEI, eu vou fazer outras coisas com essa empresa que vão me levar, cá entre nós, vamos ser francos, vão nos levar a tratar dados pessoais, né? Mas não especificamente o MEI por ele existir na natureza que ele é. Esse é o olhar que eu dou para isso. A gente não vai jogar ele fora, tem o MEI e não serve para nada. Não, eu preciso continuar seguindo a cadeia do processo até o momento que vocês vão perceber que a gente vai tratar dado pessoal do MEI. E aí pronto, ele se tornou dado pessoal. Né? Esse é o contexto, tá? Mas na sua essência, não. Só lembrando, tá, pessoal, que a lei ela estabelece a possibilidade de você tratar dados públicos, né, dados que foram colocados, foram tornados públicos em função de alguma exigência legal, por exemplo, desde que isso respeite os interesses do titular, que isso respeite a finalidade por que aqueles dados foram tornados públicos. Então, é possível você tratar e trabalhar isso. No escritório de advocacia, na hora que a gente vai fazer pesquisas em tribunais, etc., tem lá a opção de dados pessoais ali. Né? Por que a gente está tratando aquilo ali? Tem os fundamentos, tem as bases legais para isso e tem a possibilidade que a lei dá de eu pegar aquele dado e utilizar para um propósito que seja compatível do porquê que ele ficou lá público, porquê que ele foi tornado público, lei da transparência, outro exemplo também. Né? Perfeito. Cíntia, espero que a gente tenha conseguido aí endereçar a questão do MEI, apesar da interpretação errada aí no começo. Que nada, você ainda deu uma resposta a bônus, porque foi ótima a sua interpretação, que a gente acabou falando de um novo ponto. Pois é, né? Aplica-se a eles também. Mas, e aí, por último, a gente já abordou bastante esse tema, que era a questão do consentimento, né? Que aí foi uma última pergunta que tinha, como aclarar ou como tratar. E aí a gente falou muito relacionado com analisar a base legal aplicável, né? Não usar o consentimento como a única ferramenta. Então, tanto você vai ter que ter um termo de consentimento bem elaborado, né? Como, se for possível, usar outras bases legais, como a gente viu um exemplo aqui da Audi, apenas 10% usava consentimento. E a gente tem outros exemplos que também o consentimento é residual e não a principal base legal. Eu acho que ali também tem uma questão em relação a falar dos termos de uso, né? A questão dos termos de uso da política de privacidade, que é o que vai acabar explicando para o usuário, para o titular, né? Qual é o propósito, quais são os dados que são coletados, o que é que vai se fazer com aqueles dados, qual é o processo que ele está relacionado, se ele vai ser compartilhado com alguém, não vai ser. E aí você tem as formas, se for efetivamente necessário coletar o consentimento para poder cumprir aquela finalidade, você tem as formas em que o solicitante, o controlador, vai ter para poder coletar aquele consentimento. Né? E aí tem realmente assim, tem uma gama de formas interessantes e apropriadas para você coletar o consentimento, vale a pena explorar algumas delas. Tem formas interessantes de você gerir isso daí, plataformas de gestão de consentimento que podem auxiliar o controlador a gerir esses consentimentos, mas eu acho que a política de privacidade, na verdade, vai ser para essas ferramentas, para esse tipo de produto, vai ser o elemento principal onde você vai explicar o que acontece e conduzir o titular a optar de maneira lúcida se ele vai ou não consentir com fornecer os dados para aquele tratamento. Tá. Eu acho. Pois não, Najib. Complementando rapidamente aí, eu concordo com tudo que o Hermes falou, e eu acho que esse é um dos desafios também. Então, quando na medida em que você tem ali um termo de uso e o consentimento tem que ser informado, né? Então, a gente tem que saber especificamente para qual finalidade vai ser tratado aquele dado. Então, fica de fato, acho que a questão principal, a questão de fundo é essa, fica um documento longo ali, com muitas, talvez em alguns momentos com um juridiquês específico, mas o desafio é esse, tentar mostrar talvez de uma forma um pouco mais visual para que a pessoa que está dando o consentimento para o tratamento do dado internalize e crie determinada expectativa quanto ao tratamento, para que lá na frente não seja utilizado o dado para outra finalidade que não aquela para a qual ela consentiu. Perfeito. E no termo também, né, Najib, eu acho que ele não fica destacado, né? Que a lei também fala do livre, inequívoco e destacado. Quando a gente coloca, né, um termo e agrega o consentimento, muitas das vezes a gente mascara o próprio consentimento dentro do termo de adesão, de algo. Então, o consentimento, ele fica bastante descolado, né? Antigamente era assim, né? Se você olhar lá aquelas termos de adesão de aplicativos de 800 páginas, você rodava, né? E você não via. Então, o termo de consentimento, ele tem que ser livre, né? Ter claro, destacado e específico. Então,
A gente pode falar assim, então eu consinto em fornecer os meus dados e a empresa fica rica. Não é isso. Eu consinto o dado para uma determinada finalidade, qual é o dado, quer dizer, o específico engloba também esse contexto da própria finalidade pela qual a gente está tratando ele, fora o destacado, né? Botar uma caixinha bonitinha e tal. Então, não é tão simples, não. Além de tudo, o consentimento ele é ruim de implantar, né? Mesmo com ferramenta. É traiçoeiro. Você coletar o consentimento não é uma coisa simples, não. É uma atividade traiçoeira e você pode escorregar facilmente. Quem escorregou foi nada mais nada menos que a Google, né? A Google teve escorregou. Diz a autoridade nacional francesa que ela escorregou. E porque faltou transparência no momento, e apesar da Google ser, acho que está possivelmente a empresa que mais investe mundialmente em privacidade, em se preparar para isso, né? Então, assim, é traiçoeiro. Coletar consentimento, você tem que estar bem preparado, e se você for coletar para alguma atividade que tem algum nível de sensibilidade maior, é importante você se precaver, ter o consentimento livre, informado e inequívoco, ele ser coletado de maneira destacada, ele ser coletado por escrito, não se valer de outras formas, apesar da lei não exigir que o consentimento seja coletado por escrito, mas muitas vezes vale a pena que você consiga efetivamente comprovar aquilo de maneira apropriada, não seja dúbia a necessidade de você, a forma como você coletou e a necessidade de você comprovar. Então, assim, o consentimento é traiçoeiro. Às vezes é o caso, às vezes é possível, é preciso, mas é traiçoeiro, tem que estar preparado. Pessoal, eu posso, se eu puder, só Odemar. Não, perdão. Perdão, Rafa, quer fazer um comentário? Não, é uma coisa muito rápida, porque isso mostra, né, voltando lá ao ponto inicial, o quanto é central a parte de diagnóstico e o quanto barato sai caro em você fazer um diagnóstico de qualquer jeito. Porque se você não fizer um diagnóstico de um jeito adequado e não achar a hipótese de exceção legal adequada, é um trabalho fácil você pegar todas as suas bases e falar tudo eu vou pegar por consentimento. Só que o trabalho é fácil agora. E aí e é o que o Leandro falou de cavar sua cova. Se você pega, o Juan falou, ele fez 50 processos na Audi, mais ou menos 5 eram por consentimento. Pô, é mais difícil você fazer do jeito que ele fez. Vocês têm que olhar um a um, achar a hipótese legal para um a um tal, mas aí a implementação é muito mais fácil, né? Porque só para esses 5 você precisa colocar o consentimento. Agora, se você for, entre aspas, preguiçoso e falar, não, eu tenho 50, para 40 aqui eu não sei qual é a hipótese legal, eu coloco consentimento, quem for implantar isso depois vai sofrer muito, porque ele vai ter que pegar o consentimento inequívoco, claro, tal, que todo mundo falou, para 40 processos. Isso é um inferno. Verdade. Resumindo, né, Rafa, se o seu advogado vier com a pulsão, né, preencher ali com a pulsão de consentimento, desconfie que ele está com preguiça. Ele foi o dia que ele saca, né? Trabalho, né? Vocês sabem que eu tenho uma piadinha boa desse assunto, né? Esses dias eu recebi alguns clientes me ligando e tal, e aí fala, Leandro, a gente precisa do plano de implantação para o nosso diagnóstico. E eu não fiz o diagnóstico, a KPMG não foi a empresa que fez o diagnóstico. Falei, legal, mas eu precisaria de um pouco mais de informações, se você puder compartilhar comigo. E aí foi mais ou menos esse bate-papo, né? E conta aí quantos processos você teve, quantos registros de tratamento. Não, peraí que eu vou abrir para você aqui o mapeamento. O documento do mapeamento de todas as áreas, de todos os processos. Aí ela foi correndo, explicando. Falei, faz uma gentileza para mim, dá um Ctrl F e procura pela palavra consentimento. É só isso que eu preciso saber para colocar o preço no projeto de implantação de vocês. Ela procurou, bum! 27 registros de 70 baseados no consentimento. Eu falei para ela, eu não sei se quem fez estava com preguiça ou se não considerou outras bases. Mas eu vou te fazer essa pergunta porque eu preciso te fazer. Assim, vocês concordam com essas bases legais? Existiu o debate empresa, consultor, para chegar a um consenso de, poxa, preciso mesmo do consentimento? Não preciso? Ou foi desse jeito? Não, foi desse jeito. Inclusive, o relatório tinha que ter sido entregue 3 meses atrás, entregaram para a gente agora, mas estava desse jeito. Ou seja, o que o Rafa falou, o barato sai caro, porque agora, no projeto de implantação, a continha, primeiro, eu não acho que vai chegar na data, né? Porque a KPMG é uma ótima empresa de implantação, inclusive eu acho que é a melhor, né? Consultoria. Não tem dúvida, não. Mas a gente não tem 10 dias para implantar consentimento no mundo todo, né? Então, eu acho que
esse racional é importante, acho que todo mundo está ouvindo aí, tem vários comentários importantes. O que o Juan falou sobre due diligence de terceiros é outra coisa que é importantíssima e que tem muita consultoria que, quando acaba o acesso, a gente fala para a empresa, ó, você precisa fazer due diligence dos seus terceiros, hein? Mas daí o cara fala assim, mas quantos terceiros eu tenho mesmo nos processos que você mapeou? Aí a consultora olha e fala, puxa, não sei, agora você precisa fazer implantação para contar quantos terceiros você vai ter que auditar. E aí o coitado pega a base inteira de CNPJs, de fornecedores ativos, aparece 6 mil. E aí, vou fazer due diligence em 6 mil ou naqueles que são os operadores dos meus dados, naqueles que eu faço uma compra como co-controlador que a gente falou. Quer dizer, eu acho que no final do dia, esse contexto aí, para vários dos aspectos da implantação, a gente tem que tomar muito cuidado para o barato realmente não sair caro. Porque talvez a gente não tenha resposta e a gente já não tem mais tempo para não ter respostas. A gente precisa agora trabalhar para corrigir o mais rápido possível os riscos que a gente identificou como alto impacto do nosso mapeamento. Então, acho que é um pouco... Perfeito, pessoal. Tem uma última pergunta bem simples, a gente já vai com praticamente 2 horas aí para encerrar e até a paciência aí de todos. Não é nem que é simples, a pergunta é, no caso você como titular do dado e está lidando aí com telemarketing, como você faz para saber a origem do seu dado, né, de ligações indesejadas? É muito a nossa visão aí como usuários, né? E recebemos aquelas várias ligações que perturbam, né? A quem eu ligo, a quem eu procuro para saber como é que ele pegou meu dado? Isso aí vai depender muito da agência nacional ou vocês acham que a regulação atual já dá um caminho bom? Olha, assim, tem uma... Não é tão simples assim. A no padrão atual de legislação, dependendo de alguns caminhos é possível, mas assim, não seria tão fácil você conseguir. O próprio Código de Defesa do Consumidor, né, se for dependendo do âmbito de aplicação, a lei, o Marco Civil da Internet, tem caminhos aí para você tentar chegar, mas assim, certamente o início de vigência da LGPD vai facilitar muito a fundamentação desse seu direito e a possibilidade de você, simplesmente sabendo que é a empresa que está lhe ligando, você solicitar dela depois informações quais são os dados que ela tem, qual foi o tipo de tratamento que ela foi autorizada a dar, né, se sabe se dado está sendo compartilhado com alguém, e se você foi... Muitas vezes esses call centers são empresas que ligam a gente, você é cliente dela, então a rigor ela vai ter ali, provavelmente, base legal para poder estar ligando para você e tratando de alguns assuntos que ela vai reputar que são do seu interesse. Mas o fato é que a possibilidade de você dizer que não quer ser mais incomodada, ela existe. Ela vai estar disponível a você e o desrespeito dela vai ser passível de ser punido. Eu acho até que a Anatel já tem um canal para que você coloque lá. Não vou dizer que funciona sempre, mas você coloque lá que não quer ser incomodado. O que a LGPD, eu acho que vai fazer, aqui eu peço para os meus colegas mais especializados com quem eu aprendo muito, batam na minha mão se eu falar uma bobagem. Mas a lei, ela, em geral, vai te garantir a rastreabilidade disso. Então, se você sabe que quem te ligou é a empresa A, você tem que ter um canal, a empresa A tem que te dar um canal, vai estar no website dela, provavelmente, um canal que você vai pedir para essa empresa A, falar, empresa A, que dados vocês têm de mim e de onde eles vieram, né? E a empresa A vai ter que te responder isso, você vai pedir e você tem direito à exclusão. Você pode pedir, tá ok, me tire do seu cadastro. Então, o que vai criar é pelo menos a rastreabilidade. Sabe quando alguém te liga e você não tem ideia de como aquela empresa tem aquele dado seu? Agora, com a LGPD, a ideia é que pelo menos você saiba quem que foi que contou, quem foi o fofoqueiro. Que você consiga identificar quem te ligou, né? Assim, se você não atender a ligação, vai ser difícil. Ótimo. Né? Mas, gente, eu agradeço aí a participação de todos. O webinar da gente se estendeu bastante. Eu sei que o Juan tinha outros compromissos também. Né? Talvez a gente fique devendo aí uma ou outra pergunta que a gente não tenha respondido, mas estamos à disposição aí pelos nossos e-mails. Quem quiser endereçar alguma coisa, pode mandar para mim, que eu faço questão de conversar com o Juan, com o Rafa, com o Leandro para responder. Confirmando aí o que o Leandro disse, eu não tenho dúvida que a KPMG é a melhor, né, com toda essa parte de procedimentos. Não é à toa que a gente está junto aí, né, Leandro? Fazendo, e Rafa aí já fazendo trabalho, né, junto. E, enfim, só agradecer essa parceria, né, agradecer ao Juan pela disponibilidade e por trazer tanta riqueza de experiência prática
Vamos permanecer aí nessa luta para a implementação de projetos de LGPD, fazer de uma forma bem feita e eficiente, adequando à situação de cada empresa. Obrigado aí a todos. A palavra é com vocês, se vocês quiserem agradecer. Senão eu encerro aqui para concluir o nosso webinar. Então, obrigado a todos. Acho que é isso. Valeu. Eu vou fazer um discurso rápido de 2h30 de agradecimento aos meus colegas. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado pela organização Urbano Vitalino. Vocês organizaram um excelente evento. A nossa audiência vi aqui, caiu muito pouco a audiência em 2 horas e muito ao Juan também, que falou em português perfeito com a gente. Fiquei até impressionado durante o evento todo. Obrigado, gente. Foi um prazer para a gente estar com vocês. Inclusive, tivemos participação aí de colegas do Juan lá de Puebla, né, no México. E aí eu vi também. Saludos. Mandou saludos ao Juan. Quero agradecer também, pessoal. Foi. Juan, eu acho que você está no mudo, Juan. Não estamos te ouvindo. Tá sem o áudio. Tá mudo, Juan. Agora? Agora. Ok. Desculpa, sempre passa. Uma desculpa. Muito obrigado a vocês por o convite. Muito obrigado a todos os atendentes. E se vocês precisam algo, podem me encontrar em LinkedIn ou através de meus amigos do Urbano Vitalino também. Muito obrigado a todos pela oportunidade de participar nesse webinar. Valeu, pessoal. Um abraço a todos, hein? Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite.